Aonde foi parar o amor? Aonde foi parar? Se vejo duas pessoas a discutir, confesso que atento fico a ouvir e entender o motivo do ódio que brota bem dentro de ti. São motivos pequenos, não fazendo por menos. Escuridão aproxima, infelizes em cima, esquecendo o amor que Deus nosso Senhor. Fazer o mundo melhor, onde haja paz e só. Aonde foi parar o amor? Aonde foi parar? Abra sua mente, olha o jornal, vejo muito sangue, quanto mal. O perdão modifica, vai reconciliar. Até o pior tem algo bom guardado. Sem a luz de Deus Pai, logo vai ficar cansado. Caridade e carinho, enquanto estás a caminho. Com amor conquistar, também vai querer amar. Aonde foi parar o amor? Aonde foi parar o amor que brota dentro dele? Te ame acima das diferenças. Pra que toda manhã venha nos brindar com orvalho e seus raios de luz. É preciso esforço para superar qualquer sombra que se faça em mim, para que eu veja toda boa nova, caminho de amor sem fim. Nova alvorada, passos na estrada, eu novo em mim. Sei que vou contar com sua mão, irmão. Toda escolha é meta em nova direção, de olhar e ver, de ouvir e crer, de sentir e perceber, pra andar descalço, pra voar mais alto, ser feliz com Deus em mim.
andar descalço, pra voar mais alto, ser feliz com Deus em mim. Olá, pessoal. Aqui Tiago Brito, muito honrado de estar com vocês, aceitando esse convite. Não é? Não estamos aí no Centro Espírita, mas estamos daqui online, fazendo esse bate-papo, essa palestra virtual. Não é? E muito feliz da gente estar junto, da gente continuar nessa caminhada de busca por conhecimento, de busca por transformação. Afinal de contas, se a gente está aqui no mundo de provas e expiações, é porque a gente não é fácil, não, né? A gente precisa muito melhorar e para isso a gente busca o auxílio da doutrina espírita, né? Eu, Tiago, que sou alguém muito doente, alguém que precisa muito melhorar como pessoa, como espírito, como cidadão, escolhi a doutrina espírita como esse caminho que me aproxima de Deus. Então, que a gente possa abraçar aí essa oportunidade de melhora. E hoje a gente vai bater um papo sobre um tema que é muito legal, bicorporeidade, né? A gente tira lá do livro dos médiuns. Então, muito bacana, um tema muito curioso. Olha só, já pensou? Você está em dois lugares ao mesmo tempo? Será que isso é possível? Então a gente vai trocar essa ideia, vamos bater esse papo, tá? Mas antes a gente agradece a oportunidade aqui, ó, da Rede Amigo Espírita, da Rai TV, que é quem dá essa infraestrutura para a gente estar fazendo essa palestra através dessa plataforma. Eu sou voluntário da Rai TV, né, da Rede Amigo Espírita, trabalho em dois programas lá, o Cozinha Espírita e o programa Espírito Amigo. E se você não conhece a Rede Amigo Espírita, corre lá no YouTube, tem dois canais, somando os dois canais, são 400 mil inscritos, né, que acompanham, então tem programa pra caramba, com conteúdo evangélico, com conteúdo doutrinário, vale muito a pena vocês conhecerem, tá bom? Então fica o meu agradecimento para a Rede Amigo Espírita, que propicia a gente gravar, a gente falar, a gente colocar slide. Vocês vão ver como vai funcionar, tá bom? Mas antes, eu quero convidar vocês para a gente ler uma mensagem de reflexão antes de começar a nossa palestra. E aí eu faço uma prece rapidinha, tá? Só para sintonizar aqui e começar, tá bom? Então vamos lá. A mensagem é do livro Minutos de Sabedoria, que para mim é um clássico, adoro Minutos de Sabedoria. Desperte para as verdades superiores. Não se iluda com as conquistas fáceis, com os prazeres transitórios, com as sensações efêmeras. Busque intensamente as coisas sólidas e duradouras. E para isso, espalhe em redor de você a alegria e o otimismo, bondade e amor, que são as bases firmes e eternas da felicidade, que jamais termina. Só o amor constrói para a eternidade. Olha, eu tive a sensação de que eu já abri essa página em outra palestra. Mas sinal que a gente está precisando escutar, né? Legal. Então vamos orar? Vamos junto comigo? Vamos lá. Mestre Jesus, Deus nosso Pai, todos os amigos espirituais que nos cercam, que nos acompanham, os mentores espirituais da Casa Espírita, também da Rede Amigo Espírita. Eu peço que nesse momento, onde a gente vai falar sobre a doutrina dos Espíritos, sobre o Evangelho de Jesus, que eu possa ser assistido pela espiritualidade amiga, para que eu possa minimizar a minha imperfeição moral, a minha imperfeição intelectual, que eu possa errar o mínimo possível para transmitir esse conhecimento que a gente vai aprender junto na noite de hoje. Na noite, na tarde, na manhã, né? Enfim.
Então, eu agradeço muito essa oportunidade, tá? Muito obrigado, esteja conosco e que tanto eu do lado de cá, quanto os nossos amigos que estão do lado de lá assistindo, possam fixar um pouco desse conhecimento dessa bendita doutrina espírita. Que assim seja. Vamos que vamos. Então, vamos começar o nosso bate-papo. Caramba, bicorporeidade. Alguns chamavam de homens duplos, bilocação. Cadê? Vamos achar aqui o nosso slide, compartilhar na tela com vocês, que a gente preparou com todo carinho. Eu falei boa tarde, bom dia, boa noite, porque eu não sei que hora você está assistindo, né? Então, serve para todo mundo. Cadê? Achei. Vamos lá. Então, pessoal, bicorporeidade, homens duplo, bilocação. Caramba, já pensou? Você está em dois lugares diferentes, dois corpos? Como é isso? Então, vamos lá. É possível uma pessoa estar em dois lugares ao mesmo tempo? Será que é possível? E aí, pede ajuda dos universitários. Vamos tentar entender essa história. Mas como é que a gente vai fazer para buscar esse conhecimento? Então, Tiago não está com nada. O que está com tudo é as obras básicas da doutrina espírita. E é lá que a gente vai buscar esse conhecimento. No Livro dos Médiuns, a gente vai dar um pulinho lá na segunda parte, no capítulo 7, que trata de bicorporeidade, tá bom? O Livro dos Médiuns. Então vamos lá, vamos entender isso aí, gente. Vamos estudar esse negócio. Meu Deus, é muito curioso. Bom, bicorporeidade é o seguinte: é quando o corpo de alguém vivo, beleza? Então, o cara está encarnado. O corpo dele está num local. E o espírito dessa mesma pessoa se mostra num outro lugar. Só que tudo bem. A gente sabe que o espírito sai do corpo, beleza. Quando a gente dorme, o espírito sai. Tem até uma história curiosa para contar para vocês. De um amigo meu que tem essa mania. Então a gente sabe que o espírito sai do corpo, ele pode ir a outro lugar. E eu tive um sonho, eu vi isso, eu vi aquilo e tal. Isso aí tá claro pra gente. Só que olha que interessante. O corpo de alguém vivo está num local, o espírito aparece em outro lugar, mas com todas as aparências de realidade. As pessoas veem, podendo inclusive, estar tangível, estar materializado. Né? Isso é muito curioso. Bom, eu tenho um amigo, né? Eu não gosto de ficar falando o nome dele assim publicamente, mas é um parceirão nosso, um grande trabalhador do nosso movimento espírita. E eu lembro que certa vez, muito curioso isso, a gente foi fazer um atendimento, uma amiga que estava precisando, um atendimento, um socorro, né? Vamos socorrer uma amiga que passava por apuros. E isso já era muito tarde da noite, essa irmã se encontrava em dificuldade. E a gente esteve lá e auxiliamos e oramos. Bom, saímos de lá, eu e minha esposa. E eu percebi que o clima estava muito pesado. A gente foi lá, a gente deu uma lida no Evangelho, enfim. Eu senti vontade de dar um passe nessa companheira. Saí de lá, mas eu falei, olha, a gente não está indo embora sozinho, sabe? Falei, eu tô levando alguma coisa que não tá legal. Saí com aquela sensação que estava acompanhado de um irmão sofredor, de um irmão endurecido, talvez, não sei, mas de um irmão espiritual que não estava bem. Bom, fui para casa, dormi. No dia seguinte, 8 horas da manhã, toco o meu telefone. E esse amigo fala, Tiago, ontem, depois das 10 da noite, você saiu de casa? Eu falei assim, saí. Você foi num lugar assim, assim, na casa de uma menina assim, assim, lá aconteceu isso, 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 isso. Ele me detalhou tudo o que aconteceu. Eu falei assim, foi isso mesmo. Eu estava com você. Eu tenho essa faculdade, eu desdobro, né? Eu entro em desdobramento, eu saio do corpo e vou nos locais.
e vi que estava acontecendo. Vou te falar uma coisa, essa irmã, ela estava envolvida numa questão espiritual muito complicada, né? Ela desenvolveu alguns hábitos que não são bacanas. E então a casa dela ali no quarto dela, enfim, onde vocês estavam, na sala, estava repleto de irmãos espirituais infelizes, né? Irmãos que ainda vivem nas trevas da ignorância e tal, nas trevas do ódio. Espíritos obsessores. E olha que interessante. Aí ele fala assim, poxa, não sai de casa não, vê se a galera pode ir aí, o pessoal do seu centro espírita, fazer uma oração com você, ou fazer à distância, enfim. Mas não sai agora não pega o carro para dirigir não e tal. E ele me detalhou tudo, com riqueza de detalhes, sabe? E foi a primeira vez que eu tive um contato direto com alguém que tinha essa faculdade de deixar o corpo num lugar e em outro e ver, né, as coisas acontecerem. Bom, ele foi lá, mas foi em espírito e ele não estava materializado, eu não vi, não toquei, tá? Então, eu não vou chamar isso de bicorporeidade. Eu vou chamar isso só de desdobramento. Ele consegue sair do corpo, ok? E estar presente no local, mas não materializado, não com uma aparência de realidade visível, tangível, não, tá? Então, bicorporeidade ainda vai além. Bicorporeidade ainda tem essas características. Tipo, você vê a pessoa como se o corpo dela tivesse realmente ali, o corpo de carne e osso, que está em outro lugar, né? Você olha, parece que realmente é esse corpo, né? E tangível, e, enfim, visível para todo mundo, né? Então, isso é bicorporeidade e é disso que a gente está falando hoje, tá? O fenômeno da bicorporeidade, ele deu fama a histórias de homens duplos. É verdade. Alguns casos na história ficaram muito conhecidos, né, como homens duplos, os quais a presença simultânea em dois lugares foi comprovada. Pois é. Eu não estou aqui para falar de boato, eu não estou aqui para falar de fake news, não. Eu estou aqui para falar de história. E o interessante é que nós aqui somos espíritas, estamos fazendo um estudo espírita, mas a gente vai buscar pelo menos dois casos lá na história eclesiástica. Né? Vamos lá no berço da Igreja Católica buscar essas histórias para vocês. Os irmãos não são espíritas, mas eles também têm um lado espiritualista, vamos dizer assim. Né? Eles acreditam em espíritos. Você já parou para pensar que o católico acredita em espírito? É lógico, porque se eles têm aqueles espíritos a quem eles chamam de santos, né? Eles dão essa denominação de santo, é alguém que já viveu, já desencarnou, e se ele reza para esse companheiro, né? Para esse santo, para essa entidade, então ele acredita em vida após a morte, né? Então, fica com essa aí. E lá na Igreja Católica a gente tem casos de homens duplos, casos que ficaram bem conhecidos, tá? Vamos dar uma olhadinha? Vamos falar primeiro de Santo Afonso de Ligóri. Ih, rapaz, Santo Afonso de Ligóri, Kardec conheceu ele. Conheceu. Não, vocês notem que eles viveram em épocas diferentes, né? Santo Afonso, lá de 1696, quando ele nasceu, a 1787, mas ele encontrou Kardec. Sabe como? Depois eu te explico. Já já eu te conto. Não perca a cena dos próximos capítulos. Tio Kardec, com a licença da gíria da palavra, tio Kardec era sinistro. Vocês vão entender o que Kardec aprontou. Mas vamos lá. Santo Afonso de Ligóri, ele foi canonizado antes do tempo, pelo fato de ter aparecido simultaneamente em dois lugares diferentes. Pois é. Vou explicar para vocês. Na Igreja Católica, aquelas pessoas a quem são atribuídos milagres, elas se tornam santos, pessoas santas, né? E existe um processo chamado processo de canonização. Eu não vou saber explicar para vocês. Se você é católico, irmão, e está assistindo o vídeo, eu peço perdão, não sei explicar como funciona o processo, mas é um processo longo, é um processo demorado. A igreja me parece que leva muito a sério esse processo de canonização, onde são pegos relatos desses possíveis milagres, tem que ter uma quantidade, parece razoável, de acontecimentos, com testemunhas, isso tem que ser investigado, tem que ser comprovado, para só aí ir para o processo de canonização, vai lá para o Vaticano,
onde eles avaliam, enfim, é um processo longo, longo. Mas Santo Afonso de Liguori, esse foi canonizado antes do tempo. Justamente por isso, por conta desse fenômeno de bicorporeidade, ele foi visto em dois lugares diferentes e por isso foi considerado um milagre, né? Tudo que foge o conhecimento da lei da natureza, as pessoas veem como sobrenatural. Nós espíritas sabemos que não é sobrenatural. A espiritualidade ela está contida na lei da natureza. Então, se é lei da natureza, é natural. Né? É mais natural do que vocês imaginam. Né? A mediunidade, a reencarnação, a comunicação com espíritos. Né? Nós aqui não vemos isso como sobrenatural. Mas são fenômenos, sem dúvida. E a igreja entendeu como milagre. Então, Santo Afonso de Ligóri, esse aí conseguia viajar para dois lugares pagando uma passagem só em Santo Afonso. Pois é, mas vocês vão ver que interessante. Já já. Mais para frente a gente já fala para vocês. Bom, e Santo Antônio? Rapaz, é o conhecido santo casamenteiro lá na Igreja Católica, né? Santo Antônio, olha que interessante. Eu que venho de um berço católico, né? Eu nasci católico e lembro que meus pais casaram na Catedral de Santo Antônio. Eita, olha aí, viu? Lá na cidade de Nova Iguaçu. Bacana. Então, esse espírito Antônio de Pádua, conhecido na igreja como Santo Antônio de Pádua, lá de 1195 a 1231. Então, o Santo Antônio, quando ele estava vivo, ele era só Antônio, o pai dele se meteu numa treta, num problema, que foi o seguinte: o pai dele foi acusado de assassinato. Meus amigos, e naquela época não tinha conversa, não. Acusado de assassinato, ó, condenado à execução. Pois é. Isso ia rolar lá em Lisboa, Portugal. Beleza. Só que Santo Antônio chega, ele aparece no momento da execução de seu pai e demonstra a inocência do acusado. Ele prova, mostra lá que foi o advogado do pai, né? Mostra que o pai era inocente. Mas tem um detalhe. Se comprovou que no mesmo instante Santo Antônio estava pregando na Itália, na cidade de Pádua. Eita, e agora? Dorme com um barulho desse. Ele também é outro que não pagava passagem. Olha que beleza, viagem internacional, que chique. Ele foi para Lisboa defender o pai dele, ao mesmo tempo que estava pregando na cidade de Pádua, na Itália, né? Incrível, muito bacana. E Santo Antônio, então, passou a ser visto como essa pessoa santa, né? Eu acredito que ele tenha feito também outros prodígios, outras coisas bacanas aí, né? A Igreja Católica, pelo pouco que eu sei, pelo pouco que eu conheço, mas ela canonizava aí pessoas que tinham um trabalho especial, que realmente tiveram boas ações e fenômenos muito interessantes, né? Valeu, Santo Antônio, obrigado pela ajuda aí para a gente explicar para a turma o que é bicorporeidade. Bom, eis que Kardec, falei para vocês que Kardecão, velho de guerra, ele não é mole. Kardec, grande professor, filósofo, educador, meu Deus, esse homem sabia de tanta coisa. Ele era bom em humanas, ele era bom em exatas, esse Kardec danadão. Ele é o seguinte, ele resolve evocar o espírito Santo Afonso. Lembra do Santo Afonso de Ligóri? Que foi canonizado antes do tempo, porque apareceu em dois lugares? Pois é. Kardec resolveu evocar. Olha lá, olha Kardec lá na reunião. Eita, eu sou fã desse cara, hein? Pô, Kardec, obrigado, irmão. Kardec, obrigado. Tanta coisa que você ajudou a revelar, né? Bom, lembrando, Kardec, com todo o potencial, um espírito muito bacana, muito à frente de todos nós, muito à frente do seu tempo. Foi instrumento para essa doutrina aí trazida pelo Espírito de Verdade, o Consolador prometido. Kardecão, obrigado, irmão. Muito, muito, eternamente grato a você. Né, que o Espiritismo me ajude a tomar jeito nessa encarnação. Mas vamos lá. Então, Kardec evoca o Espírito Santo Afonso na reunião mediúnica. Chama Santo Afonso, Santo Afonso, chega mais, vamos trocar uma ideia, vamos conversar. Tem umas perguntas para te fazer sobre essa história de bicorporeidade.
E aí, vocês acham que Santo Afonso foi? Se Santo Afonso encarnado já andava em tudo que era lugar, deslocando aí na bicorporeidade, você acha que desencarnado ele não ia aparecer? Eis que aparece. Chegou Santo Afonso na reunião, e aí Kardec, né, com muito respeito, resolve fazer essas perguntas. Quando Kardec faz isso, né, gente, é maravilhoso. O Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, enfim, tanto revista espírita, então, nem se fala. Essas entrevistas com espíritos, né, é fantástico, sempre trazendo muito ensinamento para a gente. A primeira pergunta que ele faz é o seguinte: poderia nos dar a explicação desse fenômeno? Então ele pergunta para Santo Afonso se ele podia explicar para a gente o que rolava, como é que acontecia. E aí o Espírito Santo Afonso diz o seguinte: sim, quando o homem está completamente desmaterializado por sua virtude, quando elevou sua alma a Deus, pode aparecer em dois lugares de uma vez. Eis como o espírito encarnado, sentindo o sono chegar, pode pedir a Deus que se transporte a um lugar qualquer. Olha só, vamos analisar essa resposta dele? Bom, primeira coisa que eu achei fantástica. Ele explica que os espíritos que têm essa faculdade de encarnados, né, o corpo está num lugar e ele aparece em outro, são espíritos que já estão muito desmaterializados por sua virtude. Ou seja, são irmãos que já não são, já não têm arraigado em si o egoísmo, o materialismo, a vaidade. Então são irmãos mais desmaterializados. E aí ele já elevou mais a sua alma a Deus através de suas virtudes, né? Então a gente pode enumerar algumas: caridade, generosidade, caridade, paciência e tudo aí. Bom, tudo mais. Então, quanto mais ele se aproxima de Deus, quanto mais ele eleva a sua alma, mais desmaterializado ele fica. E aí ele pode então aparecer, ter essa habilidade de aparecer em dois lugares, né? Bom, e aí ele dá um exemplo bacana. Ele diz o seguinte: você aí que está aí assistindo a gente, quando a gente está com soninho, sabe aquela coisa de fazer uma oração antes de dormir? Pois é. Ele diz que o espírito encarnado, quando sente que o sono está chegando, você pode pedir a Deus que se transporte para um lugar qualquer. Olha que legal. Deus, eu quero ir para um lugar muito divertido. Quero brincar. Eu quero ir para um lugar bacana. Ou ir para um lugar onde você pode trabalhar, fazer o bem, onde você pode orar por alguém que esteja precisando, ou pedir um sono tranquilo de refazimento, pedir para ir a algum lugar na espiritualidade onde você possa aprender alguma coisa boa, onde você possa estudar, onde você possa progredir espiritualmente. Então, Santo Afonso deixa essa diquinha para gente. Valeu, Santo Afonso, obrigado. Bom, próxima pergunta de Kardec. Ah, não, mentira. Na mesma pergunta ainda. Santo Afonso ainda explica: o seu espírito ou sua alma, como você quiser chamar, ele abandona então seu corpo, seguido de uma parte do perispírito, e deixa a matéria em um estado vizinho da morte. Porque resta no corpo um laço que liga o espírito e a alma à matéria. Né? Alguns espíritos chamam de fio de prata, enfim. Né? Eu conheço irmãos médiuns que têm evidência e eles diferenciam quem está encarnado, quem está desencarnado por esse fio, né, por esse laço que liga o espírito à matéria. Sabe telefone sem fio e telefone com fio? Mais ou menos isso. Então, o corpo aparece então no lugar pedido. Creio que é tudo o que desejam saber. É o que o Espírito Santo Antônio diz. Deixa eu beber uma aguinha, gente, só um minutinho. Falo pra caramba, né? Então, beleza, ele dá essa explicação. Ah, tá, notem, a gente vai falar sobre isso mais tarde. Ele explica que quando o espírito, né, se desloca com uma parte do perispírito, o corpo ele fica num estado vizinho à morte. O corpo fica meio adormecido, meio paradão. Né? A gente vai entender isso daqui a pouquinho.
A segunda pergunta, Kardec e sua equipe. Kardec é o nosso Sherlock Holmes da espiritualidade, sempre investigando e querendo saber. Então ele diz o seguinte: isso não nos dá a explicação da visibilidade e tangibilidade do perispírito. Kardec sempre quer ir além, né? Muito preparado para a tarefa. Bom, e aí ele diz isso. Então, olha, bacana, você me deu essa explicação, mas não explicou a coisa de se tornar visível e tangível. E aí, Afonso responde: o espírito desligado da matéria, segundo o seu grau de elevação, pode se tornar tangível. Então, mais uma vez, ele vai mostrar o seguinte: que essa galera que aparece em dois lugares de forma tangível é uma galera que já está num grau de elevação bacana, está em outro patamar, né? Então, é isso, tá? E na terceira perguntinha, o que Kardec quis saber? O sono do corpo é indispensável para que o espírito apareça em outro lugar? Então ele quer saber, o corpo tem que estar dormindo para isso acontecer? E Afonso responde, a alma pode se dividir quando se sente levada para um lugar diferente de onde se encontra o corpo. Esse dividir, eu coloquei um asterisco porque é um dividir meio que entre aspas, tá? Vocês vão entender daqui a pouco. Então ele diz isso, que a alma pode se dividir quando se sente levada para um lugar diferente de onde se encontra o seu corpo. Pode acontecer que o corpo não durma. Então, o corpo pode estar até acordado, o que é muito raro. Mas então o corpo não está num estado perfeitamente normal, tá? Está sempre num estado mais ou menos estático. Então ele diz o seguinte, olha, pode até acontecer do espírito ir e o corpo está acordado. Porém, isso é raro, mas o corpo vai ficar mais estático, vai ficar mais paradão, tá? Não está no estado normal ativo e falando e agindo e fazendo enquanto o espírito está em outro lugar. Né? Isso não vai acontecer. Vocês sabem que a primeira vez que estudei isso, eu fiquei pensando, sabe aquela galera que fica meio paradão, parece estar com um pensamento distante? Aí você fala, ei, acorda, eu tô falando contigo, sabe essa galera? Eu às vezes ficava pensando, será que esse aí tá em outro lugar? Será que é bicorporeidade? Já aconteceu com vocês? Você fica meio paradão, meio pensando na morte da bezerra, né? Então, é isso que ele quis dizer, né? O corpo fica mais ou menos estático, né? Para quem tá acordado. Tá, lembra daquele asterisco? A alma se dividir? Então tem uma notinha aqui que Kardec coloca pra gente, que é o seguinte. A alma não se divide no sentido literal do termo, né? Então, literalmente, a alma não se divide. Não, não. Ela se irradia para diversos lados e pode assim se manifestar em muitos pontos, sem haver de fato estado fracionada, dividida. Então, acontece mais ou menos o que se dá com a luz, que pode se refletir simultaneamente em muitos espelhos. Tá? Mas a alma ela não vai se dividir, de fato. Foi apenas uma força de expressão. Tá bom? Vamos em frente. Tio Kardec, qual foi a próxima pergunta? Ele diz, o que aconteceria a um homem, né, que está mergulhado no sono? Está lá roncando de boa, como se não houvesse amanhã. Enquanto seu espírito aparece ao longe, se fosse bruscamente despertado. Então vamos lá. Vamos dar o exemplo lá do companheiro que está dormindo. Então ele está ali, o corpo dele dormindo, que fofo, dormindo, que bonitinho e tal. Mas de repente não. Esse espírito, ele está desdobrado, está parecendo tangível, bicorporeidade, está tangível em outro lugar. Visível, tangível. Eita! Bom, a gente já aprendeu que o cara que faz isso, ele é top, né? Ele é fera. Mas beleza. Então, ele está em outro lugar e de repente chega ali no corpo do coitado e fulano, acorda, meu filho, acorda pra vida e tal. O que aconteceria se ele está lá em outro lugar? Eu achei a resposta interessante. Ele diz assim, isso não aconteceria, porque se alguém tiver a intenção de acordá-lo, o espírito voltaria para o corpo, porque ele pode ler o pensamento.
Eita, olha só que interessante. Então, ele não vai ser pego de surpresa, não. Ele está entendendo que vai acontecer de ser acordado e aí ele já volta pro corpo e desperta. Ele vai, bom, gente, eu preciso ir ali, né? Vou ter que dar uma saída. Ou então não acorda, deixa o cara lá te sacudindo, espera, aguenta um pouquinho aí, né? Mas não. Então ele não vai ser despertado bruscamente, ele não vai ser pego de surpresa, não, tá? Então, e nem vai morrer por lá, nem vai, né, ter o fio de prata cortado, não, não, não. Ele volta, ele vai sentir, ele está entendendo que vai ter que despertar e ele volta ao corpo, tá bom? E aí Kardec não deixa passar nada, ele coloca uma notinha explicando. Explicações idênticas foram dadas muitas vezes por espíritos de pessoas mortas ou vivas. Olha só, as pessoas que tiveram casos semelhantes, né, responderam a mesma coisa, tá bom? Bom, pessoal, deixa eu só aproveitar, eu senti vontade de explicar isso para vocês. Essa figura, essa imagem de Kardec é o ator Léo Medeiros que interpretou Allan Kardec no cinema, filmaço, Kardec. Quem puder dar uma assistida. Se eu não me engano, acho que está no streaming do Netflix, tá? Dá uma olhadinha lá. Então, esse é o ator Léo Medeiros que fez um trabalho primoroso. Léo, parabéns, irmão. Arrasou, tá? Muito obrigado aí. Parabéns pelo seu talento, pelo seu trabalho. E é isso, tá bom? Esse é o Kardec só simbolizando pra gente aí, representando literalmente, né? Como foi no cinema. Bom, mas vamos lá. E temos um outro caso interessante. Bom, findou aqui, Kardec fez ali as 4 perguntas. Valeu, Santo Antônio Liguori, valeu por ter trazido também esse conhecimento pra gente. Ainda nesse capítulo do Livro dos Médiuns, vai contar pra gente a história de Vespasiano. Olha que interessante. Tácito é o repórter que traz a informação para a gente. Tácito ele era um senador, um historiador romano, lá por volta de 100 anos depois de Cristo, tá? O ano 100 ali mais ou menos. Pois é, Tácito, nome diferente, né? Bonito. Foi um senador e historiador romano, tá bom? E ele vai contar para a gente que Vespasiano, que era o imperador romano dessa mesma época, ele foi lá para o templo consultar a divindade, lá em Alexandria. Bom, conta inclusive que ele mandou fechar o templo. Fecha o templo, eu sou imperador, eu quero ficar aqui que eu quero ver se eu consigo entrar em contato com a divindade. Tem uma consulta para fazer com a divindade. Né? Ele queria achar respostas e queria ficar sozinho ali no templo. Tá bom? Tudo bem, está lá querendo fazer suas perguntas, não sei, talvez sobre o seu império, sobre a sua vida, eu não sei o que ele queria saber. De repente, ele viu atrás dele um cara chamado Basilido. Pois é, Basilido. Era um egípcio aí da época famoso, um dos principais egípcios. E ele olhou e viu Basilido. Só que ele ficou intrigado, porque ele sabia que Basilido estava doente. Ele sabia que Basilido estava numa cidade muito longe. Ele falou, não é possível que eu vi Basilido. Não é possível. Ele correu, perguntou para os sacerdotes do templo. Basilido teve aqui hoje no templo? Vocês viram? Alguém viu Basilido aqui? Não viu? Ele ficou doido, saiu na rua, perguntou ao pessoal na cidade: alguém viu Basilido por aqui? Não, não, ninguém viu. Ele ficou tão intrigado que ele fez o seguinte: ele enviou homens a cavalo e se assegurou de que naquele mesmo momento o egípcio tal do Basilido estava a 80 milhas de distância. Doente. Rapaz, foi aí então que ele não duvidou que aquela visão que ele teve foi o que para ele seria algo sobrenatural. Ele passou até a respeitar Basilido como uma divindade, né, como um oráculo, né? Então ele passou a ter Basilido aí na mais alta consideração por conta dessa faculdade que Basilido tinha, né? Pois bem, mas só contei caso, caramba, da história da Igreja Católica, fomos lá em Roma e tal. E aqui no Brasil? Não sabe, não? Sei, temos casos aqui no Brasil. Um professor que eu sou fã pra caramba dele. Cadê? Tá aí. Eurípides Barçanufo e seu bigode inconfundível. Professor Eurípides. Bom, uma curiosidade, Eurípides foi um grande educador. Conversa aí com a sua bisavó, com a sua avó. A galera
apanhava, tomava ali, ó, apanhava na mão, não fez o dever, não fez a tarefa em sala de aula, o professor vinha e sentava a palmatória. O negócio doía, chegava em um instrumento de madeira. Galera mais nova, dá uma consultada aí. Graças a Eurípides Barçanufo, essa coisa da palmatória, do castigo, imagina o professor castigava o aluno ali, né, batendo, né, foi extinta. Valeu, tio Eurípides, grande educador, educador de almas, educador de espíritos, né? Muito obrigado, professor Eurípides. Bom, certa vez, primeiro deixa eu contextualizar. Na época de professor Eurípides, ele, além de professor, ele também ajudava com partos na cidade. Era muito normal nascer com parteiro, parteira. Pois é. E ele tinha essa habilidade também, esse trabalho aí, de fazer partos em sua cidade. Então, certa vez, ele realizou um parto como? Em desdobramento. É um cara também que está lá, top, né? Então, ele realizou um parto em desdobramento, ao mesmo tempo que o seu corpo estava em sala de aula no Colégio Allan Kardec. Professor Eurípides dando aula lá, lecionando no Colégio Allan Kardec. Eu acredito, pelo que a gente já entendeu, ele deve ter passado tarefa ali para os alunos, deu uma sentadinha na mesa dele, ficou quietinho ali, naquele esqueminha mais ou menos estático, né? E foi lá fazer um parto desdobrado, bicorporeidade. Pois bem, mas o mais curioso é que ele avisou para os alunos o seguinte, ó, tá chegando aí o marido da senhora que eu realizei um parto agora há pouco. Não deu outro. Nesse exato momento, entra o homem em sala de aula. Professor Eurípides, por favor, me ajuda lá. Você precisa fazer o parto da minha esposa. Ela está em trabalho de parto. Eu vim a cavalo te buscar e vamos lá e tal. E Eurípides explicou o seguinte: calma, meu senhor. Deu tudo certo. Eu fiz o parto. A mãe e o bebê estão passando bem. Tá bom? Deu tudo certo. O marido olha e fala: não é possível, professor. O senhor está aqui em sala de aula. No caminho que eu fiz a cavalo, eu não vi o senhor pelo caminho. Não é possível. Olha, gente, se eu sou esse marido, eu também não ia acreditar, não. Porque eu saí de casa, minha mulher tá lá, louca, entrando em trabalho de parto. Vamos embora, vamos comigo, professor. Professor Eurípides teve que ir com ele. Tá bom, eu vou. Né, o homem não se convenceu e insistiu. E aí, professor Eurípides vai com esse homem. Quando chega lá, a mãe diz o seguinte: professor Eurípides, o senhor não precisava vir de novo. Eu e o bebê estamos passando bem. E agora? Então, rapaz, é tenso, né? Muito legal isso. Então ele, enquanto estava em sala de aula, ele foi lá, fez o parto, tangível, né, gente? Porque ele teve que pegar a criança, então ele estava materializado, né? Pois bem, eita, olha só que maravilha, né? Um dia a gente vai ter essa capacidade, um dia a gente vai estar nesse patamar evolutivo aí, né? Desde que nós estejamos mais desmaterializados e menos apegados a essas coisas transitórias que ainda nos prendem, os vícios, né? Isso tudo. Bom, voltando aqui para o livro dos médiuns, vamos voltar depois de contar todos esses casos. O indivíduo que se mostra simultaneamente em dois lugares diferentes tem, então, dois corpos. Mas desses dois corpos, só um é real, tá? É o corpo físico. O outro é apenas uma aparência, tá bom? O primeiro tem a vida orgânica, tá? É de carne e osso. O segundo é a vida da alma, né? É o espírito, tá? Ao acordar, os dois corpos se reúnem novamente e a vida da alma entra no corpo material. Não há exemplos em que dois corpos possam simultaneamente ter o mesmo grau de vida ativa. Isso aí, o estudo de Kardec passando para a gente, né? Então não há registros aí de duas pessoas que nesses dois lugares estavam extremamente ativas, não. Ressalta ainda que o corpo real não poderia morrer enquanto o corpo aparente permanece visível. Tá? A aproximação da morte chamaria o espírito para dentro do corpo, nem que seja só por um instante, tá? Mas teria que voltar, tá bom? Bom, já caminhando para o final, eu quero deixar aqui para vocês,
Depois, quem quiser, pausa aí o vídeo do nosso estudo depois, né? Porque vai ficar aí disponível para vocês, tá bom? Quem estiver assistindo no momento de publicação ao vivo, beleza, mas depois você volta, dá um pause, dá uma olhadinha aí, que eu vou deixar para vocês essas dicas. A Revista Espírita, olha, ele é um bálsamo de conhecimento. Publicações interessantíssimas. E na Revista Espírita, temos outros casos publicados aí nessa vibe de bicorporeidade, tá? Então, vocês podem dar uma olhada nesse catálogo maravilhoso de janeiro de 59, fevereiro de 59, maio, novembro, janeiro. Olha, alguns títulos interessantes, hein? Ó, por exemplo, em maio de 59, O Liame entre o Espírito e o Corpo. Ah, ó, gostei desse título aqui, de janeiro de 1860. O Espírito de um lado e o Corpo de outro. Ih, rapaz, vale a pena lá conferir, hein? Bom, gente, aparição providencial ou estudo sobre o espírito de pessoas vivas, quanto o caso do Dr. V e da senhora I. Né? Então é isso, gente. Aparições tangíveis, lá em abril de 1860. Então, vale a pena conferir, vale sempre a pena estudar. Kardec deixou aí essa base. Olha, vamos ter cuidado, porque às vezes nós espíritas a gente fica tão entusiasmado e são tantas obras legais, tantos novos livros e tudo mais, mas não perca de vista Kardec, tá bom? Porque senão a gente começa meio que a flutuar e daqui a pouco a gente está fazendo afirmações antidoutrinárias e até contrárias aí ao que foi codificado, o que foi trazido pelos espíritos superiores através de Kardec, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Eu vou encerrar por aqui o nosso bate-papo, o nosso encontro. Agradeço mais uma vez o convite de ter vindo aqui fazer esse estudo para vocês, tá bom? Muito obrigado. A gente não está junto ainda aí fisicamente, mas online também rola legal, né? É bacana. Bom, aproveitar para divulgar, poxa, nesse espaço, vou divulgar os nossos 2 livros aí, nossas 2 publicações, o Diário de um Quase Anjo e o livro Médico das Almas, Nossa Verdadeira Cura, tá bom? O Médico das Almas, bom, as 2 obras são obras mediúnicas, psicografadas, com a renda totalmente revertida para a caridade. No Diário de um Quase Anjo, o espírito amigo vem relatar para a gente como é o trabalho deles, como trabalham os espíritos protetores, os anjos da guarda, como eles interagem com a gente e também dá dicas aí, alertas sobre os vacilos que a gente dá no dia a dia, né? E no livro Médico das Almas, mostra pra gente como Jesus é o médico que trata da gente através desse evangelho, né? Somos todos aí almas ainda adoecidas, né? Doentes com egoísmo, com agressividade, estamos ainda em fase de tratamento, tá? Como é que faz para comprar? Você pode ir lá no site da livraria L'Arte Frei Luiz, ou se precisar de ajuda, fala comigo que a gente dá um jeito desse livro chegar aí para você, tá bom? Na sua casa, em segurança, tá? Pode me chamar na minha rede social, no Instagram, Thiago_P Brito, ou no Facebook, Thiago Brito, tá bom? Me chama lá. Às vezes eu demoro um diazinho para responder, às vezes estou meio enrolado, trabalhando e ocupado, mas eu respondo, tá? Se me mandar mensagem, eu juro que eu respondo. Tá? Às vezes eu não respondo mensagem automática. Rapaz, a galera espírita gosta de mandar mensagem automática. Eu sei que é com carinho, mas não dá para ler tudo, né? Então, florzinha piscando, borboletinha voando, essa coisa toda. Eu confesso a vocês que eu não abro todas não, viu? Mas se você mandar texto, se você escrever alguma coisa, eu ver que você escreveu, eu vou lá e te respondo com o maior prazer, tá bom? Então é isso. E para onde vai a grana desses livros? Será que o Thiago não bota no bolso? Será que o Thiago não aproveita isso aí? Não, nessa encarnação a gente está ligado que dinheiro de Jesus é para o trabalho de Jesus. Então, a renda desses livros vão para as obras lá do Centro Espírita Seguidores de Jesus, tá bom? Faz um trabalho muito bonito em Nova Iguaçu. E também para o Lar de Frei Luiz, que tem a creche, tem o educandário, né? Tem a Casa de Filipe, que é o lar de idosos, tá bom? Então, é isso, turma. É isso. Cadê? Deixa eu interromper aqui o negócio. É isso. Voltamos aqui para a tela, beleza. Então é isso, pessoal. Puxa vida, eu adorei tratar com vocês desse tema. Agradeço mais uma vez o convite. Obrigado por ter me convidado. De repente, numa próxima oportunidade, a gente aparece por aí de novo, tá bom? Para falar comigo, é isso aí, ó. Você. Ops, cadê? Ah, tá, achei. Para falar comigo, você me chama lá, ó. Cadê? Aqui. Me chama aí, ó. Thiago Brito na rede social, Thiago_P Brito no Instagram, e a gente se fala,
tá? Acompanha também os nossos programas aí da Rede Amigo Espírita. Cadê? Tá aqui, ó. Na Rede Amigo Espírita a gente tem lá os episódios do Cozinha Espírita, que são pílulas de 2, 3 minutinhos, bem bacanas. Não é culinária não, é alimento para a alma, o Cozinha Espírita. E também o Espírito Amigo. A gente conversa muito com companheiros do movimento espírita que contam seus casos, suas vivências. Tem sido muito legal, tá? E a gente também se cruza nas ondas da Rádio Rio de Janeiro no programa Conexão Espiritismo. Então é isso, gente. Obrigado pela oportunidade. Vamos fazer uma precezinha de encerramento? Vamos? Vamos agradecer por mais esse momento? Vamos lá. Jesus, meu amigo, meu irmão mais velho, eu agradeço muito por todas as oportunidades que você tem dado pra gente. Oportunidades desse caminho de luz, né? Desse caminho de transformação. E que a gente possa abraçar essa oportunidade para um dia nos tornarmos espíritos mais desmaterializados, com essa faculdade de desdobramento, de bicorporidade, né, melhor dizendo. Que a gente possa espalhar o melhor de nós por onde a gente passar, tá bom? Que a gente possa vencer o lado sombra, deixando o lado luz brilhar cada vez mais. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado aos nossos amigos espirituais. E obrigado a você aí pela paciência, pela participação, tá bom? Muito legal a gente ter estado juntos. E obrigado para a Rede Amigo Espírita por ter proporcionado a gente aí a infraestrutura de transmitir essa palestra, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui. Um beijão para vocês, um abraço apertado e a gente segue junto. Fiquem com Deus, até a próxima e viva Jesus!